quer na diferenciação dos temas, na pertinência dos temas, quer também na qualidade dos coletores. Por isso, mais uma vez, parabéns ao Sérgio Renato. E queria saudar também aqui, no lado esquerdo, os nossos coletores, a Sandra Fernandes, que por acaso tive o privilégio já de conhecer no último Congresso de Lisboa, fez também uma coleção ligada a esta área de protocolo, e ao professor Jorge Fernandes também as boas-vindas, e que este dia inicial que fique lembrada na sua memória. Portanto, perante a qualidade dos leitores, penso que nos vamos sair daqui esclarecedores e também com mais sabedoria no que respeito a uma área que não é, certamente, por mim não é dominada, certamente pela maioria dos presentes também não dominam maioritariamente este tema que é o protocolo. Também é importante nas nossas orientações, nas nossas atividades e nos nossos eventos. Obrigado. Antes de passarmos portanto, ao próximo tema, gostaria de partilhar convosco também algo que eu acho que é bastante interessante. Portanto, nós, como vocês sabem, nós fizemos uma parceria com a Associação Intercontinental de Gestão do Desporto e temos o prazer de estarmos a transmitir esta conferência via online. Para terem conhecimento, nós já tivemos aqui alguns dados. Portanto, nós na semana passada tivemos 123 pessoas inscritas. Fomos visualizados por 6 países, desde Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Holanda e Moçambique. Foi transmitido para a Europa, América do Sul e África e 35 cidades. Algumas delas, desde Porto, Recife, Rio de Janeiro, Lisboa, Porto Alegre, Acém, Madrid, Maputo, são algumas das cidades que realmente tiveram a possibilidade de assistir a esta conferência. Nesta terceira conferência, temos realmente um tema que, quanto a mim, é bastante interessante e pertinente. Vamos contar, contrariamente às outras conferências, com 2 conferencistas. Portanto, uma das pessoas é português, a outra pessoa é espanhola. Passa a apresentar, portanto, as pessoas que vão estar a fazer a preleção. A primeira pessoa, portanto, é a doutora Sandra Fernandes. A doutora Sandra Fernandes é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, é mestrada em Gestão Desportiva pela FADEU também, é especialista na área do protocolo, organização de eventos, cerimónias e competições desportivas pelo Instituto Superior de Protocolo e Eventos. A nível de experiência prática, também isso é muito importante, foi Relações Públicas e jornalista na Associação de Vitória Sempre, entre os anos 2010 e 2011. Estagiou no Departamento de Marketing do Vitória Sport Clube, entre as épocas de 2010 e 2011. Participou como voluntária em vários eventos também desportivos e é conferencista e oradora da área de protocolo em Portugal. Também temos aqui connosco hoje o professor Dr. Jorge Fernandes. Peço desculpa já ao professor, porque eu tive que reduzir muito o currículo do professor. Portanto, o professor é doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Complutense de Madrid, é doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de Southern, Califórnia, Estados Unidos, é formado em 4 licenciaturas, 2 bacharelados, realizados em Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Tem vários mestrados e pós-graduações, é especialista também na área de protocolo desportivo, turístico e empresarial, especialista em Gestão e Organização de Empresas de Atividades Físico-Desportivas e de Recreação, e especialista em liderança empresarial e desportiva. É autor de diversos livros de protocolo e de outras especialidades, assim como artigos em revistas científicas e profissionais. É detentor de vários prémios e reconhecimentos a nível internacional, conferencista em vários congressos nacionais e internacionais. A nível prático, algumas das experiências do professor, que são inúmeras. Portanto, ele é fundador da empresa Faculty Brokers, é assessor técnico do Ministério da Educação e Ciências, foi diretor do Departamento de Atividades Físico-Desportivas e Recreação de várias universidades, foi selecionador nacional do Conselho Superior de Desporto de diversos desportos, e são mesmo diversos desportos, nas Olimpíadas de Los Angeles, Campeonato da Europa de Crystal Palace e de outros.
e é chefe de protocolo, e foi chefe de protocolo do Campeonato do Mundo de Tiro em Ar, em Madrid, no ano 2005. E eu tive que abarquear muito, acreditem. Portanto, de seguida, vamos ter o prazer então de assistir à primeira conferência deste tema, protocolo desportivo, normas para a organização de um evento desportivo, e será aberta com o professor doutor Jorge Fernandes. Espero que aproveitem, está bem? Buenas noches a todos. Si no hablo bien el portugués o no lo domino bien, pido disculpas por ello, lo entiendo perfectamente. Para mí es un honor a la autoridad aquí presente, al organizador de este acto, de este evento, y por supuesto a un país y a una ciudad como Porto y Portugal, que para mí es como si fuera mi segunda casa, porque me encuentro siempre con una felicidad tremenda. De hecho, hasta mi familia, cada vez que viene aquí, mi mujer, le encanta Porto y le encantaría hasta vivir aquí. Voy a intentar, con el tiempo que tengo, que es limitado, tenemos todos, dar simplemente unas pautas de lo que es el protocolo deportivo, que es aquello que es algo muy desconocido. Y es desconocido por lo siguiente: todo el mundo entiende de protocolo, todo el mundo entiende de protocolo deportivo, y cada federación o cada asociación lo hace a su manera. Y lo que hay que intentar es homogeneizar todos los conocimientos de protocolo para que las normas sean respetadas por todos los deportes. Y me explico: el protocolo deportivo no es solamente aplicarlo en general, sino cada deporte debería tener una especificidad típica. Deportes de indoor, deportes de outdoor, deportes de equipo, deportes individuales, deportes de aventura y deportes tradicionales. Por lo cual hay que unificar todos, pero respetando la idiosincrasia o las características del deporte. No es lo mismo programar un protocolo deportivo para un deporte de deportes de invierno o deportes náuticos, por una razón: esos deportes tienen la climatología adversa y es al aire libre. Sin embargo, un deporte como el básquet o como el voleibol o el handball, el balonmano, se practica en una cancha interior. Entonces es mucho más fácil y no tenemos un agente externo como sería la nieve, los vientos, la lluvia, etc. Por lo cual, cuando hagamos un evento deportivo con todos sus actos que lo componen, tenemos que tener en claro qué deporte es el que vamos a poner en práctica y el que vamos a organizar. Tenemos, como lo podéis ver, vamos a pasar la parte de introducción de la presentación, como siempre tienes que hacerlo. El primer protocolo se originó con los griegos y fue creado en el año 776 a.C. y antes que las mismas Olimpiadas griegas, porque ya los propios soldados griegos practicaban deporte, por lo cual de ahí empezó a instaurarse lo que son las Olimpiadas griegas. El protocolo es un instrumento más de los que se utilizan para la proyección de la imagen pública. Hay un gran error muy importante en la gente, y es que no se dan cuenta que el protocolo es comunicar. Siempre el protocolo es comunicar, pero protocolo también es organizar, por lo cual no se pueden separar. ¿Qué ocurre? Cuando vemos un evento deportivo, si me permiten, entre comillas, también tutearles, nos encontramos en que ese protocolo deportivo lleva mucho tiempo de preparación y poco tiempo de ejecución. ¿Qué ocurre? Que la gente que está viendo el evento deportivo lo que ve es el evento real, no ve todo el trabajo que conlleva al organizarlo antes y a posteriori. Por eso hay tres fases en el protocolo: el preevento, evento y posevento, que luego hablará mi colega y gran profesional Sandra Fernández sobre ello. ¿Para qué sirve el protocolo? El fin próximo del protocolo es que las actividades en las que interviene y se dirige y se hagan bien y evite errores, unifique criterios y unifique también algo muy importante, que son las normas a seguir en todos los aspectos de ese evento. No se puede hacer un evento deportivo, un campeonato mundial, un campeonato escolar o un campeonato municipal del municipio donde estemos, simplemente que compitan los niños o que compitan los atletas de élite, sino tenemos que contemplar qué tipo de gente es la que va a acudir, qué tipo de deporte es el que van a practicar, qué tipo de infraestructura tenemos como instalaciones, qué presupuesto tenemos, y todo eso nos conlleva a la organización completa del protocolo del evento. Por lo cual no hay que obviar cada una de esas fases, y normalmente
los que somos y son licenciados en ciencias del deporte o en gestión del deporte, solemos meter la pata o crearnos el error de que organizar un evento es simplemente competir y colocar las medallas en su momento determinado a los participantes. No, cuanto más inmaculado sea el evento deportivo, cuanto más involuto sea y más perfecto sea, mejor será la imagen que proyectemos de nuestra institución, sea municipal, sea universitaria o sea de un club. Por lo cual es la imagen perfecta para vendernos como pura comunicación y marketing, el protocolo también. ¿Qué puede aportar el protocolo y el ceremonial en el ámbito deportivo? Una excelencia organizativa, siempre. Orden, imagen, elegancia. No podemos hacer un evento deportivo de cualquier manera. Hasta la indumentaria, que es la imagen personal de los atletas, de los deportistas, de los técnicos, tiene que ser relevante, tiene que ser bien instaurada, tiene que estar la gente bien vestida, de tal manera que cuando dé la imagen digas, caray, es un cuadro, es una obra de teatro. El protocolo, no olviden por favor que es una obra de teatro, donde intervienen los actores, que son los deportistas, y las autoridades, y el público, que son los que están viendo la obra de teatro. Y el escenario es la cancha deportiva, la instalación deportiva, por lo cual realmente es una obra de teatro apasionante. Y el director de la obra de teatro es el jefe de protocolo. Lo que pasa es que en este caso está entre bastidores, porque el protagonista es el anfitrión, el que organiza el evento deportivo. Bueno, el protocolo deportivo, si nos fijamos en cada uno de los países, tiene muchísimas lagunas. Ningún país se rige por unas normas tipo. El único protocolo que existe rígido y que está totalmente homogeneizado y totalmente organizado y reglamentado es el protocolo olímpico. Es el único que está perfectamente delimitado en ambos extremos y en el centro. Sin embargo, los protocolos deportivos, cada país campea o lo realiza según quiere. Si nos vamos a la Federación de Tenis o nos vamos a la Federación de Fútbol o a la de Básquet o cualquier otro deporte, no tienen reglas homogéneas. Cogen un poquito del Comité Olímpico, cogen un poquito de lo que a ellos les apetece, pero no se rigen. Por eso los deportes en cada país, si vemos el mismo deporte, nunca coinciden en el protocolo. Y entonces creamos un error tremendo a los jefes de protocolo porque no saben cómo actuar en el país que lo van a organizar. Y dicen, caray, ¿aquí cómo actuamos? Antes les he comentado que el protocolo deportivo va a tener en cuenta la modalidad deportiva, muy importante, si es de una cancha de interior o una cancha de exterior, la especialidad deportiva, si es de equipo o individual, balonmano o tenis o pádel o squash, por ejemplo, o esgrima, y si es tradicional, que son los deportes que casi la mayoría de la gente practica, como fútbol, soccer, como lo queramos llamar, o baloncesto, o hockey, o gimnasia rítmica, artística o femenina, etcétera, etcétera, o los deportes que se han puesto de moda, que son los más complicados de organizar, como puede ser el rafting, el descenso de cañones o barranquismo, el parapente, el deporte de invierno como esquí, etcétera, etcétera, la vela, el kayak. Esos deportes conllevan una organización mucho más específica, mucho más milimetrada, porque estamos jugando con vidas humanas. No es lo mismo organizar un Challenger, que es un deporte, el cómputo de varios deportes de velocidad, escalada, resistencia, etcétera, que vamos a hacer un campeonato de tenis en las instalaciones municipales X. ¿Por qué? Porque en el tenis puede haber lesiones, pero está todo controlado. Sin embargo, en el Challenger no podemos controlar el terreno donde se realiza, por lo cual la organización tiene que tener más delimitado toda la infraestructura de recursos humanos y las competencias de seguridad, evacuación, etcétera, etcétera. Y eso es protocolo también. Cancha de baloncesto, 40.000, 20.000 personas en un estadio norteamericano de la NBA, pero más o menos está controlado y todo el mundo está delimitado por un centro o un espacio. Esas mismas personas en la montaña, les puedo asegurar que no es fácil de controlar, ni en un campeonato de mountain bike, de bicicleta de montaña. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que puede ocurrir detrás de cada montículo o detrás de cada árbol.
Rafting, complicadísimo. Les podría dar muchas casuísticas en las cuales la lancha o la balsa vuelca y el protocolo, la organización, que es un protocolo auténtico, tiene que intervenir y a ver cómo interviene en mitad de una competición para sacar y salvar a los que han volcado. Cuidado. Protocolo. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, un campeonato del mundo como esa foto que tienen ustedes ahí, pueden observar que es la clausura de un campeonato del mundo, donde van por el abecedario, como bien les dirá después Sandra, en el cual las banderas van colocadas por el abecedario del país donde se organiza este evento y el país anfitrión se coloca el último. Fue en España, Venezuela empieza por la V, por lo cual va a la última del abecedario y España cierra. Pero fíjense, si observan bien la fotografía, podrán darse cuenta de grasos errores tremendos de protocolo o de organización, llamémoslo como queramos. Y repito, sin querer ser demasiado reiterativo, el protocolo no es solamente colocar autoridades, concejales, VIP, embajadores, personalidades de cualquier tipo. No, eso no es protocolo, eso es una parte del protocolo. Las medallas, las ceremonias, la colocación en las mesas presidenciales como aquí, que están ubicados por ciertas categorías o por ciertas necesidades del servicio. No, el protocolo es organizar. Y eso es lo que tiene que tender la gente a entender. Lo otro es el ceremonial o el protocolo oficial. Fíjense ahí, un gran error de organización es que vemos a varias personas desfilando con bermudas, otras con pantalón corto, otras con unos pantalones vaqueros o tejanos de pirata, unos van con gorra, otros van sin gorra, todos van con la camiseta por fuera. ¿Qué imagen está dando ese campeonato del mundo? Paupérrimo. Porque lo lógico sería haber tenido un jefe de protocolo que los reúne en una antesala y les explica: señores, hoy todo el mundo con una camiseta roja, hoy todo el mundo con gorra o sin gorra, todo el mundo con el pantalón, con el logotipo del evento que se realiza, todo el mundo con deportivas blancas y con calcetines blancos y la camiseta por dentro, pero no porque quede mejor que esté dentro, sino por higiene y por imagen. En la playa está bien que la llevemos por fuera, en un evento deportivo estamos extrapolando el sudor del de adelante con el de atrás. Y las banderas también tienen un posicionamiento, de izquierda a derecha, en prevenga, en forma diagonal, y tienen que salir por la parte del corazón, clavícula, hombro, en diagonal y ondear al viento. Ahí cada uno la lleva según le apetece. Por lo cual, el protocolo se fija hasta en los más mínimos detalles. Por favor, cuando organicen un evento deportivo, hasta la cosa más mínima, más insignificante, demuestra una buena organización. Y eso da la imagen de cómo es el quien lo organiza. Desde las flores que tiene que haber en una mesa, hasta los carteles que tienen que estar en la mesa presidencial, hasta la indumentaria que tiene la gente que la preside, hasta el secretario o el electricista que está en el evento. Todo el mundo tiene que tener una imagen. Un gran error en los podiums de protocolo cuando se hacen las premiaciones, la entrega de medallas o trofeos. ¿Cuál es el gran error? Ahí está perfectamente definido, sin error, la perfección, la excelencia. ¿Por qué? A nadie que es segundo le gusta que el tercero esté a su misma altura. El tercero es tercero y el segundo es segundo. Habrá detractores, habrá teorías contrarias, no les importe. El primero está en el primer podium, el segundo a la derecha en el segundo por debajo del primero y el tercero tiene que estar por debajo del segundo, les guste o no les guste a esos que hablan tanto de que el segundo y el tercero tienen que estar a la misma altura. Si yo soy segundo, no me gustaría que el tercero estuviese a mi altura. Entonces, vamos a ser sinceros. Si eres tercero es porque eres tercero. Otra cosa es que a veces podemos tener alguna salvedad. Y esa salvedad es que en un momento determinado el organizador no haya tenido previsto en un podium con 3 escalones bien definidos y lo que tengamos son un escalón bien definido de primero y segundo y tercero, pero habrá que poner colores porque los números no llaman tanto la atención, sino el color plata para el segundo, color bronce para el tercero. O, como hacen muchos eventos deportivos hoy en día, que nos colocan los 3 podiums a la misma altura y los ponen con colores diferentes como la medalla, simulando una medalla. Pero la mejor, más excelente, son las 3 posiciones bien definidas.
Ahí tenemos otro fallo, un fallo de un campeonato del mundo. Si nos ponemos a presenciar cómo están las azafatas colocadas, los atletas en el campeonato del mundo están mirando a las banderas como suben. Ahí tenemos una casuística muy atípica. Oro, plata y bronce son el mismo país. Cuidado, que normalmente en un evento deportivo se llevan 2 banderas de cada país. En los deportes individuales hay que llevar 3 banderas, porque te puede ocurrir como en este campeonato del mundo. Oro, plata y bronce, Corea. Si nada más que tenemos 2 banderas, ¿qué hacemos? Por lo cual, en el protocolo hay que definir hasta esas casuísticas, nos guste o no nos guste, hay que tenerlas contempladas, hay que tener unas en la manga, por lo cual el que viene a competir trae una bandera y el organizador pone otra, y la otra la pedimos a la embajada, por ejemplo. Eso sí, las 3 banderas tienen que ser siempre del mismo tamaño, misma textura de material, y si son las 3 bordadas, las 3 bordadas, o las 3 serigrafiadas, pero no diferentes. Cuidado, que son detalles muy tontos, pero que a la hora de la verdad dan muestra de quien organiza y de la imagen de la institución que realiza ese evento. Los atletas están bien colocados, bien ubicados, mirando perfectamente hacia la bandera en el momento en que sube, por lo cual nada más que sube una y las otras 2 van acompañando. Pero claro, las otras 2 acompañan cada una en su altura, pero son el mismo país. Y las azafatas deberían estar también giradas, volteadas, mirando dónde están las banderas, y no mirando a Sebastopol, y una girando la cabeza y la otra girando ni siquiera la cabeza. Es falta de respeto hacia lo que está ocurriendo, que es el renacimiento de una nación que ha quedado campeona. Ahí tenemos los podios múltiples, en los cuales por equipos se suben al diferente podio, y hay una cosa que no sabe la gente. En un campeonato del mundo, vamos a empezar primero por un campeonato olímpico, solamente pueden entregar las medallas los miembros del Comité Olímpico. El resto de las autoridades pueden entregar las flores, pero no las medallas, porque solamente es para la familia olímpica. Sin embargo, un campeonato del mundo contempla normalmente 3 entregas: la entrega de la medalla, la entrega de un trofeo y la entrega de las flores, por lo cual dejamos a los miembros de la Federación Internacional que entreguen la medalla y los políticos o autoridades que entreguen el trofeo, que tiene su relevancia, y las flores, y todo el mundo contento. Que ya es difícil poner a todo el mundo contento cuando hay una foto con baño de multitudes. Fíjense en esa otra bandera, la indumentaria. Importantísimo la imagen que demos de indumentaria. Tenemos una casuística muy especial en esa foto. Hay una concejala de un ayuntamiento importante de una capital de un país leyendo su discurso, no voy a entrar en otros tipos de explicaciones. Está el organizador del campeonato del mundo y tenemos otra casuística que puede ocurrir una vez de cada 100.000, y es que hay 2 presidentes internacionales de ese deporte. 2. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué hay 2? Porque cuando se organizaba el evento deportivo, uno salía como presidente después de 25 años y otro tomaba posesión del cargo. Por lo cual los 2 son presidentes en ese acto, y la prevalencia o la mayor importancia es al saliente, no al entrante. Aunque los tratemos iguales, en algunos momentos tiene prioridad el que sale, por los derechos adquiridos y la antigüedad en el evento. Las banderas están bien colocadas. En este caso, si fuera la de Portugal, estaría en el centro, la de la región, si tienen la de la región, estaría a la derecha, y la del municipio estaría a la izquierda. En contra de lo que piensa mucha gente, la de la Unión Europea no tiene validez por no haber Carta Magna. Es un graso error que tienen muchos países. Solamente colocaríamos la de la Unión Europea en ministerios, porque son de asuntos exteriores o instituciones políticas a nivel nacional, en los ayuntamientos que tengan alguna hermandad con alguna ciudad europea, y en las universidades, porque tenemos Erasmus como convenio europeo. Pero lo demás no tenemos que poner la bandera de la Comunidad Europea, porque no tiene Carta Magna, no tiene validez en ese aspecto. Siempre habrá el clásico que diga sí, sí, no se inventen las normas. Yo no me voy a entretener mucho más,
Después voy a estar a cualquier pregunta que ustedes quieran o necesiten con todo el cariño del mundo. Tienen, me parece que aquí, mi correo electrónico, por supuesto, por si necesitan cualquier detalle o cualquier tipo de aclaración, siempre contesto a todo el mundo con el mayor cariño y nunca dejo ni un solo correo sin contestar. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer. Gracias. De seguida vamos passar a palavra então à doutora Sandra, que nos vai abordar a questão mais prática da questão do protocolo. Boa noite. Antes de mais agradeço o convite que me foi feito para estar aqui presente. É sempre bom poder falar de protocolo, que como o professor referiu é um desconhecido e peço só um bocadinho para a história. Son cosas de las tecnologías. Nós tentamos, mas não deixam estar os dois. Pois bem, como o professor, começo por dizer, como o professor estava a falar, o protocolo desportivo acaba por pegar em tudo. Tanto estamos a tratar de questões de acreditação como da questão da limpeza e da segurança. Temos que ir aos ínfimos pormenores. É essa a questão. E existe muito uma ideia de que o chefe de protocolo tem um arco, um alvo de tiro ao arco, para o qual os outros profissionais vão atirando arcos e o chefe de protocolo tem que depois organizar. E eu acabo por levar isto um pouco no sentido dos post-its, de tenho muitos post-its num quadro e vou ter que os organizar, vou ter que lhes dar alguma ordem. Alguém que trabalhou neles anteriormente, mas eu depois vou ter o trabalho de lhe dar alguma ordem, de lhe dar alguma noção. Deixo aqui o meu blog, no qual tenho vindo a trabalhar e a minha maneira de dar a conhecer esta matéria em Portugal. Eu vou tocar apenas em alguns pontos mais relevantes do protocolo. Existia muita coisa pela qual eu poderia pegar, mas achei que era importante dar a conhecer a parte mais prática, o que é que eu devo fazer ou não devo fazer num evento. Sendo assim, começando pelos convites. Existem sempre 3 formas distintas de fazer convites. Os personalizados, que são para um grupo mais específico que o anfitrião decide convidar. Não personalizados, para um grupo maior que está ligado à área ou àquele evento em particular. E elementos comunicacionais, como blogs, como sites, vídeos, que todos nós vemos de eventos por aí, qualquer sítio encontramos esse tipo de comunicação, que é o convite à população em geral. Devem ser enviados num prazo máximo de 2 semanas e devem ter sempre, uma coisa que é muito importante, é colocarmos a data, até quando se pode responder. Ela nem sempre é respeitada, mas o facto de ela estar presente no convite aumenta as possibilidades de termos uma resposta no tempo em que necessitamos para ter. O que é que eles devem conter? Devem conter o logótipo, o nome de quem convida, a quem se convida, quando se realiza o evento, quando, a que horas e qual o evento. Estes são aqueles dados fundamentais que não podemos enviar sem ter. Podem ter ainda a existência de zona de parqueamento, que neste caso envia-se também o parque para a pessoa, o cartão de parque, as notas protocolares, se é o que é que deve vestir, deve chegar a hora, a que horas deve chegar, a determinação da porta de entrada, no caso de, eu lido muito com futebol, no caso dos jogos de futebol, a porta de entrada é algo fundamental, porque se eu digo podes entrar, temos o convite, mas não dizemos para que porta é, a pessoa anda pelo estádio à volta até encontrar. Tenho aqui o exemplo de um convite do Sporting Clube de Braga, que tem exatamente esses dados, como podemos ver, para ficarem apenas com uma ideia. As acreditações. As acreditações são muito vistas como uma espécie de, eu tenho uma acreditação, tenho poder aqui dentro. Eu tenho muito essa noção que existe esse erro, mas não, a acreditação permite-nos ter acesso e permite limitar quem pode ter acesso ou não a determinado sítio, mas não numa questão de usá-la como poder, mas sim de nos dar a liberdade de entrar. Não gosto muito quando vejo pessoas, tenho acreditação, portanto posso entrar, vejo isso um bocado pejorativo e então reforço essa ideia de não se fazer acreditações nesse sentido. É importante que elas tenham um nome identificativo, muitas das vezes fotografia,
Se for um evento mais pequeno é normal que não tenha, mas é sempre importante que tenha o documento de identificação nacional, a indicação dos acessos permitidos e a cidade ou país de procedência ao clube. Os meios de comunicação devem também ter o meio de comunicação que pertencem e a função. Por exemplo, num jogo de futebol, eu peço desculpa por estar a fazer a referência ao futebol, mas é a área com a qual eu trabalho mais, o fotógrafo tem de ter uma indicação que tenha acesso ao relevado, ou o jornalista de rádio, e é importante que isso esteja lá, porque senão a segurança não vai deixar passar e ele não vai poder fazer o seu trabalho direito, logo não vai comunicar corretamente o nosso evento, e é isso que nós pretendemos com a presença dele. A organização, a função que desempenha, também, tanto para se identificar, como também as pessoas, quando precisam de alguém, irem em busca dessa pessoa e ser mais fácil de identificar. O que é que... as acreditações têm que ser divididas por áreas. Esta é uma sugestão do professor, a qual eu tenho seguido religiosamente, e acredito que a melhor divisão seja ter primeiro-ministro da organização, autoridades esportivas, autoridades políticas, VIPs, desportistas, juízes e árbitros, meios de comunicação, manutenção, patrocinadores, motoristas, segurança. Acredito que esta seja a melhor divisão, mas claro, depende de evento para evento, pode ser feita a adaptação. Tenho aqui do caso do Sporting Clube de Portugal. Neste caso, eles fizeram a divisão de áreas por estas rodinhas que nós temos com os números, e atrás tem a identificação do que cada número diz. Mas existe, por exemplo, quem faça por cores, quem ponha um design totalmente diferente. Depende depois de qualquer um, é algo que vai à liberdade, desde que se tenha uma determinada... tem que ter uma consistência. Quanto aos transportes, num evento é importante que, caso tenhamos muitos convidados VIPs, é importante que sejam feitos autocarros, sejam organizados autocarros, que estejam identificados e que façam um determinado circuito, a horas marcadas, que eles saibam. Caso seja um evento local, devem ter acreditação e espaço para poder estacionar o carro. No caso de equipas estrangeiras, também é usual que o organizador trate dos autocarros. No caso de equipas nacionais, que exista um espaço e que exista uma acreditação para que os autocarros possam estacionar. Em muitos dos casos existe a necessidade de haver escolta policial, e temos aqui um exemplo de como deveria ser feita. Conseguem ver? Que deveria ir o carro primeiro o policiamento, o carro protocolo, o carro principal, a segurança, os acompanhantes e novamente no fim a polícia para se ter certeza que não vai haver intervenção. Tenho aqui a título de exemplo as precedências num autocarro para se ficar com uma ideia. Eu já vi, por exemplo, num avião e fiquei fascinada com a maneira como ele tinha sido feito, mas basicamente é dar-se precedência para o lado da janela e continuando direita à esquerda, direita à esquerda, para ficarem apenas com medo. Quanto às precedências, nós não temos em Portugal nenhuma legislação, eu nem sei se há nenhuma legislação que tenha todos os desportivos, eu acredito que não. Temos para o Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico também o tem. Mas o que temos que ter sempre em conta é a Lei de Precedências, a Lei 40 de 2006, de 25 de agosto, que é a Lei de Precedências. Só que esta apenas nos dá as precedências dos cargos políticos do Estado. Não temos mais nenhuma, e esta é a única pela qual nós sabemos que aquela pessoa tem de estar aqui, enquanto no caso de todas as áreas que poderão estar presentes no evento é sempre uma questão de bom senso. A tribuna VIP deve-se dar sempre, caso exista uma personalidade, venha uma personalidade importante, é relevante que o anfitrião lhe ceda a sua precedência. E temos, ao contrário de, por exemplo, num evento de Estado em que só vão estar pessoas de Estado, aqui temos pessoas de várias áreas. E tenho aqui um modelo de divisão, que seria pôr uma fila de honra, onde irão estar os presidentes dos clubes, o presidente, os mais relevantes, depois as autoridades esportivas e as autoridades políticas. Apesar de não estar neste esquema, uma coisa que é muito importante meter em conta nestas precedências são os patrocinadores.
Muitas das vezes eles são esquecidos, mas sem eles não havia evento. Portanto, tem de se dar um lugar de honra aos patrocinadores. Sem eles não há evento. E por mais que alguém venha de Estado ou disto ou aquilo criticar, porque existe muito isto, principalmente de parte do Estado, virem fazer crítica, não devia estar neste sítio. Mas o que interessa aqui não é o cargo que eu exerço na sociedade, é o que eu represento, o que o convidado neste caso representa naquele momento, naquele evento. E é assim que tem de ser tratado. E as pessoas têm que começar a ver assim, e não, é muito visto ele tem primeiro, está à minha frente, não devia estar, porque eu sou mais importante, mas não, é naquele momento, não é na sociedade em geral. No encontro entre dois clubes, é normal que eles se sentem juntos. Isto não acontece sempre, devido, infelizmente, a rivalidades. Muitas das vezes tal coisa não acontece. O presidente do Braga não aceita sentar-se à beira do Vitória, o presidente do Futebol do Porto não se aceita sentar ao lado do Benfica, como podemos ver várias vezes na televisão. E neste caso o anfitrião preside e o visitante deveria ficar à sua direita, apesar de nem sempre acontecer. Tenho aqui um exemplo de sitting, como deveria ser feito, com o convidado de honra no meio, o anfitrião no segundo lugar e seguidamente os convidados. Quero apenas uma ideia. Aos VIPs, é importante que lhes enviemos, como tinha falado anteriormente, os passes de parque, juntamente com os convites ou posteriormente, caso os convites sejam enviados muito cedo. Existe uma sala VIP para eles. A tribuna tem que ser uma zona reservada, controlada e com cadeiras reservadas. E dependendo do evento, se for um evento de vários dias, seria importante que lhes seja dado um dossiê com informação. Agora, se for um jogo, é normal que a única coisa que eles tenham é uma acreditação ou um convite para o qual podem ir e podem ter alguma indicação caso façam parte do evento, a entregar prémios ou algo assim. Caso contrário, é apenas o acompanhamento pelas relações públicas ou pela chefe de protocolo. Quanto às bandeiras, que eu vi 7 cabeças no protocolo, mais uma vez, nós temos o decreto de lei de 150/87, 30 de março, que não está tão completo como deveria estar. Por exemplo, o espanhol tem os tamanhos das bandeiras, coisa que aqui em Portugal não é tanto tratada. Eu, por acaso, não as tenho aqui porque elas não estão na lei e não há nenhum regulamento, mas posso ler-vos posteriormente, se quiserem, os tamanhos que devem ser segundo o tamanho. Mas cá em Portugal isso, infelizmente, não é muito utilizado e como não está regulado, eu não o trouxe. Mas um dos principais aspectos que está nesta lei é que a bandeira nacional tem sempre precedência. A bandeira nacional nunca pode ser mais pequena que as outras, coisa que acontece muitas vezes, e o primeiro lugar é sempre da bandeira nacional, não interessa nada, porque esta lei é máxima. Existem bandeiras oficiais e bandeiras não oficiais. As bandeiras oficiais são as dos países, as das cidades, as das freguesias, e as bandeiras não oficiais são as dos clubes, que muitas vezes nem podem ser sequer chamadas de bandeiras, mas sim de emblemas. As bandeiras dos clubes, as bandeiras das organizações, por exemplo, a bandeira da União Europeia é uma bandeira não oficial. E estas bandeiras nunca se devem misturar. Umas devem ficar à esquerda e outras à direita, sempre pela ordem devida. Eu tenho aqui exemplos de como devem ser colocadas, no caso de 2 bandeiras e no caso de 3, sempre dando relevância à bandeira nacional. As bandeiras oficiais devem ser colocadas pela seguinte ordem: o país anfitrião, os países restantes, a cidade anfitriã, as restantes cidades, a freguesia anfitriã e as restantes freguesias. É muito normal que seja posto ao lado apenas a bandeira da cidade e a bandeira do país e depois as outras sejam colocadas à parte. É muito normal que isso seja feito, essa divisão, e assim acaba por ser a forma mais correta. Tenho aqui o exemplo também de 5. Uma coisa muito importante: nos eventos esportivos as bandeiras nunca são hasteadas à meia haste. O luto no desporto é sempre feito com 1 minuto de silêncio ou com as braçadeiras negras. A única bandeira, aliás, que pode ser posta à meia haste é a bandeira nacional, mas nos eventos desportivos não é colocada.
e as bandeiras não oficiais nunca podem ser colocadas a meia haste, que é um erro que nós vemos muitas das vezes. Por exemplo, quando morre alguém importante de um clube, o mais normal é que logo no dia a seguir as bandeiras que geralmente não estão nos estádios sejam postas à meia haste. É algo que se vê muito nos estádios portugueses. Aqui eu tenho um exemplo do hino, de como deve ser, como deve funcionar. Este é o caso de Portugal e Inglaterra. É tocado inicialmente o hino da Inglaterra. E uma coisa muito importante nos hinos é algo que nem sempre se ouve, é verdade, mas é importante que antes de se cantar o hino existam umas cerimónias que peçam para que as pessoas se levantem, porque se vai tocar o hino nacional de determinado país. Muitas das vezes isso não acontece e então depois as pessoas por vezes acabam por cometer atos de respeito para com o hino, porque nem sequer sabem que o hino vai ser tocado a seguir, então de repente ouvem o hino. Eu vi isso acontecer num evento que eu própria de repente senti-me a conhecer um erro protocolar, porque eu não sabia, de repente começou a tocar a portuguesa sem ninguém ter pronunciado nada. Mas pronto, ficam com uma ideia que deve ser sempre, primeiro toca-se sempre o hino de fora, depois o da casa. Os hinos são também tocados, como o professor falou, quando se recebe prémios na premiação. O hino de quem ganhou, do país que ganhou, é tocado quando as bandeiras são içadas. A cerimónia de abertura de um evento deve tocar-se o hino nacional e hastear a bandeira. É um momento importante e é um momento de união. Devem entrar as bandeiras, mais uma vez, por ordem alfabética, quando do desfile dos atletas. Isto nem sempre se faz, mas quando se faz, deve-se fazer, lá está, de uma forma muito solene, com a bandeira como deve ser, todos os atletas vestidos uniformemente, devem levar um placar com o país ou com o clube e a bandeira, mais uma vez, do país ou do clube. O início dos jogos é geralmente dado pela autoridade de Estado mais alta. Há normalmente um discurso do anfitrião e depois a última personalidade a falar é a autoridade de Estado mais alta, que dá o início oficial dos jogos. É importante que exista um espaço reservado para animação, para o momento cultural. A cerimónia de encerramento eu não a pus aqui, mas é muito semelhante, é quase que fazer isto ao contrário. Acaba por ser um bocadinho assim. A cerimónia de premiação. Este é um exemplo de um espaço como ele deve estar. Uma das regras básicas é que exista um triângulo. Aqui ele existe mais ou menos. Que exista um triângulo entre as bandeiras, onde está o pódio e onde estão as personalidades, onde estão os VIPs, para que nenhuma delas tenha que se virar e ficar de costas. Para não ficar de costas para a bandeira, nem ficar de costas para os atletas, nem para os VIPs. As bandeiras que estão coloridas seriam bandeiras dos países presentes, neste caso, que estariam por ordem alfabética. E temos o país e a da organização, neste caso, que foi da sede, é um exemplo da sede. Temos aqui o exemplo da premiação, de como devem estar, o segundo, o primeiro e o terceiro, e as bandeiras tal como elas se devem levar. Isto no caso de ser um evento no interior. No exterior elas devem estar sempre em mastros diferentes e vão sempre subindo até que para o terceiro, para o segundo e o primeiro lugar vai até ao fim. Aqui tenho um exemplo de como devem ir as pessoas para o pódio. Temos aqui a imagem em baixo que mostra, seria o caso de ir primeiro iria a hospedeira dos desportistas, depois os desportistas, de seguida a hospedeira dos VIPs e os VIPs, e acabaria com as hospedeiras da premiação.
E aqui é um exemplo de por onde é que eles devem ir e onde depois devem ficar, para que as hospedeiras fiquem de frente com as autoridades que vão entregar o prémio. Em Portugal é muito usual que existam 3 pessoas para entregar os prémios, um por cada, mas no exterior o mais normal é que exista alguém ligado ao desporto, da área do desporto, tal como se falou que no Comitê Olímpico só pode ser alguém do Comitê Olímpico, a entregar a medalha ou o troféu e alguém de Estado para entregar as flores. Eu penso que é tudo. Tentei dar apenas as ideias bases, mas qualquer coisa também poderão sempre perguntar. Deixo aqui os meus contactos. Caso necessitem de alguma coisa, podem contactar a qualquer hora. Vamos passar agora para um pequeno momento no qual todos vocês podem colocar algumas sugestões, podem e devem. Convido também as pessoas que nos assistem e que assistem através da comunicação online, que podem colocar também questões que serão atempadamente também transmitidas. É o primeiro? Sim. Boa noite. Não sei se posso fazer ao professor Jorge ou... Quem quiseres. Eu acho que ambos sabem que saberão responder esta dúvida. Agora neste slide, neste último slide que vimos em que há o exemplo da exposição de como devem estar no anterior. Assim, o triângulo, a situação do triângulo, como estão distribuídos, sim, o pódio, as bandeiras, os convidados. Eu não percebi muito bem, foi na parte da elevação das bandeiras, dos vencedores, no exemplo que está ali no slide, as bandeiras estão por detrás dos premiados, dos vencedores, ou... É assim, aqui está por causa da imagem em si, que foi a única que consegui encontrar que de certa forma se identificava, mas para estarem corretas deveriam estar onde está a bandeira de Portugal e a bandeira da sede, para que exista o triângulo da elevação. É apenas por erro da imagem que não consegui encontrá-la. Fiquei assim meio na dúvida, porque está mesmo por trás. Sim. Mas ok, é isso. Obrigado. Vamos ali atrás outra questão. Sim. Muito boa noite. Eu gostaria de colocar uma questão à doutora Sandra. Eu gostaria que me esclarecesse, então, depois daquela explicação sobre bandeiras oficiais e não oficiais, se essas 3 que se encontram colocadas atrás de vocês, se estão bem, se estão mal, e se estão mal, como é que deveriam então estar colocadas? Muito obrigada. Isto está-nos a colocar numa posição muito delicada. Bueno, si las banderas no son oficiales, tienen que estar totalmente apartadas de las que son deportivas, porque es un acto deportivo, por lo cual las oficiales van en un lado y las deportivas van en otro, sin perder su relevancia en absoluto, porque el acto es deportivo y son las más importantes, pero las oficiales se separan como si hiciéramos en vez de un evento deportivo un evento turístico o en un hotel. Si nos fijamos, por poner un ejemplo clásico, si vamos por la calle, los hoteles todos tienen mal colocadas sus banderas. Colocan la bandera del hotel junto con la de Portugal y junto con la del municipio. Horrible. O si vamos con perdón, con un gran centro almacén muy importante español que también está en Portugal, que pone siempre la bandera de ese centro comercial junto con la del país y la del ayuntamiento. No, totalmente separados, en sitios bien ubicados, ninguno tiene más importancia que el otro y los dos tienen relevancia, pero totalmente diferenciados, para que la gente sepa decir oficiales del Estado o de la provincia o del municipio y la institución a quien representa. E também neste caso, o caso da bandeira da União Europeia não era necessário. No tiene que. Peço desculpa. Eu queria colocar uma questão aqui ao professor Jorge Fernandes, que era que ele partilhasse com a assistência. Eu queria, há bocado, assistir à conferência do outro lado da cadeira, que está de frente para a apresentação, e ele obrigou-me a ficar aqui, por força do protocolo. Eu queria que o professor explicasse o porquê desta situação. Ou seja, faz parte do protocolo. ¿Si falta alguien en la mesa? Sí, sí. Bueno, realmente en esta mesa
nadie es más importante que nadie, o por lo menos yo soy el menos importante de los cuatro. Lo que sí tiene importancia es que si están todos ubicados por su cargo o por su relevancia en el acto que se está representando, nadie se puede ausentar, porque al dejar el hueco la gente podría preguntar, ¿y ese hueco por qué falta? Entonces habría que correr o mover o volver a ubicar a cada uno de los presentes, y entonces el trastorno de imagen y también de organización sería tremenda. Si yo me ausento, a ver cómo colocamos a todo el mundo otra vez, porque quedaría horrible tener a una dama, a una autoridad o a alguien que representa sola en una esquina y los demás en la otra esquina. Otra cosa es que la persona que falte es porque va al excusado o va a alguna cosa muy urgente y después regresa. Eso sería lo normal. Pero por norma, el ausentarse y dejar descabalado un hueco quedaría muy mal a nivel de organización. ¿Qué podíamos preguntar? Y ese se ha ido, ¿y ahora qué es lo que ocurre? Ese tiene algún contagio y queda ahí el último. Entonces, hay que ser muy rígido a veces en el protocolo, dentro de la flexibilidad y de la evolución que tiene que tener el protocolo. Já agora, eu queria colocar também outra questão ao professor, que é, falou há bocado que o Comitê Olímpico Internacional é a única instância que obriga determinados procedimentos e normas já estabilizados. Eu pergunto se há alguma expectativa ou algum desejo de que, a nível internacional, institucional, a nível dos Estados, se haverá, provavelmente, no espaço de tempo, uma uniformização do protocolo, relativamente a estas questões. Bueno, una gran pregunta. Voy a intentar contestarlo con toda mi humildad, pero el problema de que no haya un protocolo estipulado para todos los deportes internacionalmente es culpa de las propias federaciones o asociaciones deportivas que no se ponen en común, o de los profesionales del deporte, y me dirijo más concretamente a los licenciados en Ciencias del Deporte o Gestión del Deporte, o a los de grado de protocolo o profesionales del protocolo, que en vez de hacer unas mesas redondas en las cuales todo el mundo debata o intente dar su opinión, para homogeneizar y crear un manual que debería de estar para todas las instituciones deportivas a nivel internacional, y cada país poner sus ideas y al final llevarlas a la práctica. Mientras no tengamos esa unión de criterios y esa unión como gremio profesional, cada institución va a ir por libre. Pero es muy sencillo, escogerse, reunirse, y aquellos que quieren estar muy por arriba, como son ciertas federaciones deportivas que tienen mucho más imagen y más poder tanto económico como de asociados, que todas digan, no, a nivel de protocolo somos todas iguales, waterpolo, fútbol, básquet, vamos a homogeneizar con diferentes particularidades, como he dicho anteriormente, en aquellos deportes que implica unas características muy específicas. Pero sería muy sencillo, simplemente sentarse en una mesa, como por ejemplo ahora en este foro, en el cual estamos todos intentando unificar ideas en la mesa, y los que estáis ahí participando, que también sois participantes, pero depende de la buena voluntad de las personas o de las instituciones. Se alguém quer colocar mais alguma questão, vai ter agora. Está mais a ser. A parte do vestuário, nos tivemos discutido, é deixar muito a quem está na parte da organização. Facilita-se bastante a parte da imagem das pessoas que estão na apresentação, que eu acho que é uma parte fundamental. La indumentaria, que es como debemos denominar, hay 2 o 3 tipos diferentes de indumentaria en un evento deportivo. Por ejemplo, en una olimpiada, el desfile de inauguración, todo el mundo debe ir con sus trajes regionales o chaquetas o trajes de chaqueta en plan serio, en plan rígido del desfile, porque va a empezar la fiesta deportiva olímpica. Entonces, todos deben ir serios, con amabilidad, con simpatía, sin hacer ningún aspaviento ni ninguna mímica, porque empieza la fiesta deportiva. Y cuando ya termina la fiesta deportiva, el desfile de clausura ya no es rígido, porque ha terminado la fiesta deportiva, podemos ir en el chándal representativo de nuestro deporte y mezclado los diferentes países, y podemos ir simpáticos, cambiándonos. La imagen, sea en una o sea en otra, lo importante es que todo el mundo vaya igualmente uniformado en la representación de su institución. Si son portugueses, son españoles, son americanos, son colombianos, son brasileños, todo el mundo tiene que tener una imagen bien estipulada por el departamento de marketing, el departamento de relaciones institucionales
y el departamento de protocolo, que tiene que hacer de coordinador para que no haya malos entendidos en la comunicación. Entonces, todo el mundo con esta uniformidad, y hay que informar antes de que empiece el evento cómo tiene que ir todo el mundo y supervisarlo. No sé si te he respondido. Depois, no contexto geral, acaba por não existir harmonia. Exactamente. Tiene que haber una armonía, tiene que haber unos colores corporativos, no podemos ponernos cualquier chándal, sino hasta los logotipos, los escudos, los emblemas, los colores, como bien ha dicho antes mi alumna y colega en este momento, que es para mí un orgullo, Sandra, todo tiene que estar estipulado en un manual de protocolo. Las banderas, por ejemplo, en España y en muchas partes del mundo, tienen un mismo tamaño, tienen un mismo color, con unos patones de colores. No podemos poner el color negro con 0,3 gramos y tanto de oscuridad, sino tiene que ser todas las banderas con los mismos colores. La indumentaria igual, todo el mundo lleva el verde de la bandera de Portugal, tiene que ser el mismo verde porque es lo que realza Portugal con el rojo. Y la española el amarillo y el gualda, no cada uno como quiere. Mas cá em Portugal, embora se faça bastante eventos desportivos, mesmo sendo pequenos, acho que deviam ter todos a mesma importância. Totalmente, vamos a ver, eso es un debate que, bueno, sería muy largo a conversar. Para mí, particularmente, y quizá no soy el más indicado, cualquier evento que organizamos, sea de niños, preescolar, infantil, juvenil, junior, senior, amateur o profesional, tiene que tener la misma importancia. ¿Por qué? Porque si a los niños les hacemos eventos deportivos perfectos y excelentes y les educamos desde la base a que entiendan que el protocolo es en beneficio del club que representan o la institución y para ellos mismos, al final, cuando llegamos a un evento deportivo de competición, de alta competición, nos encontraremos que todo está perfectamente ornamentado y armónico. No como ocurre, que hay países, voy a omitir el nombre por respeto a algunos países, que cuando llega el himno nacional y han quedado campeones del mundo, campeones olímpicos, se ponen a bailar o se están comiendo chicle o están hablando y están obviando y olvidando que hay un himno nacional. Sin embargo, tenemos el ejemplo de algunos países que son súper rígidos con su himno. Caso de los norteamericanos, que no se mueve ni una mosca, y todos con la mano en el corazón. Caso de venezolanos, caso de colombianos, caso de franceses, ponen a cantar la marsellesa y es sagrada. Hay otros países que les da lo mismo que toquen el himno nacional o que estar hablando con el de al lado, porque bueno, no va conmigo. Eso es culpa de los jefes de protocolo o los responsables que los vestuarios no les han dicho la armonía que tienen que llevar ni el protocolo que tienen que llevar. Y decir, señores, si lo empezamos desde los niños, como tú bien has dicho, usted bien ha dicho, llegaremos a conseguir de que todo el mundo lo haga como acto reflejo, sin tener ni siquiera que decir que lo tienen que hacer. Pero muy importante, cualquier evento deportivo, sea de un niño, sea de una competición municipal o sea de una competición de club, tiene la misma importancia que los de alta competición profesionales. Al revés, le damos importancia a los de arriba e isso não é um exemplo. O exemplo empieza por abaixo. Posso acrescentar algo? O inventário também acho que é relevante começar na própria organização. A organização também tem de usar as mesmas cores, tem de ter indumentária própria, quer para a organização em si, quer para os voluntários, que é algo que muitas das vezes também é deixado aquém e que é bastante importante. Eu já agora apoio também para colocar uma questão. E uma vez que temos duas pessoas da área de protocolo de países diferentes, queria perceber um bocadinho mais as diferentes realidades. E, portanto, eu gostaria de perguntar o seguinte ao professor Jorge Fernandes, se realmente no desporto profissional, portanto, os profissionais da área de protocolo são integrados nas organizações. E portanto, a Sandra também. Portanto, se cá em Portugal, as organizações desportivas num plano profissional, portanto, estou-me a referir ao futebol, às várias modalidades, mas que sejam profissionais, se realmente percebem a importância que o protocolo tem na qualidade, portanto, e no aporte que pode dar a uma organização. Bueno, es una pregunta con doble juego. Yo no puedo decir nada sobre Portugal porque para mí es intocable y es sagrado. Pero voy a decirlo sobre mi país, con todo el respeto a mi país que amo también. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los países no entienden que el protocolo es una herramienta necesaria para la educación mismo de los propios individuos que practican el deporte. Si las propias asociaciones profesionales o de élite en Portugal o de cualquier otro país
no dan la importancia debida al protocolo, ellos mismos están cerrando las puertas o están poniendo puertas al campo. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que su imagen, que es la que se exporta afuera, no da una buena imagen. Entonces, cuidado, el protocolo no es solamente el protocolo deportivo, si me lo permiten. El protocolo empieza por el protocolo de las buenas maneras o protocolo social. Saberse sentar, saber comer, saber saludar, saber mover las manos, etcétera, etcétera. Después viene el protocolo deportivo, el protocolo castrense militar, el religioso, el universitario, el empresarial, el turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el más complicado, porque no está definido, como estamos viendo aquí, es el deportivo, y si me apuran el empresarial, que cada empresa también va por libre según le da la gana. Pero creo que poco a poco Portugal, si la gente pone un poquito de sus ganas y un poquito de interés, puede ser tan bueno o mejor que muchos países que se creen que tienen el mejor Portugal, porque el protocolo también es una victoria de las personas que lo crean, y Portugal tiene un poderío de gente muy trabajadora de toda la historia, por lo cual pueden llegar a hacer un protocolo muy bonito y muy bueno. Si de verdad le ponen interés y dicen, caray, que nos falta algo. Em Portugal, eu tenho conhecimento apenas da realidade do futebol. Do resto não tenho tanto, mas não é visto como algo muito relevante. Inicialmente, quando eu fiz o meu estudo, eu inicialmente fiz uma entrevista e as pessoas diziam, protocolo, eu não uso isso. E depois, quando eu estava a analisar, eu dava-me conta que eles realmente aplicavam normas do protocolo, mas nem sequer tinham noção que as aplicavam. Enquanto os clubes não dão muita importância, mas se formos ver à Federação e à Liga, isso já muda completamente. E outra coisa que notei é que existia uma grande diferença entre a Liga Nacional e a Liga Europeia e os jogos da UEFA. Porque nos jogos da UEFA muitas destas normas são impostas e os clubes não podem realizar os jogos se não seguirem essas normas. Então aí eles dão muita maior relevância ao protocolo desportivo, enquanto nos jogos nacionais já existem relações entre os clubes e já não sentem tanto a necessidade da aplicação do protocolo, enquanto ela continua a ser relevante, quer quem esteja ali seja um grande amigo de anos, quer que o convidado seja alguém muitíssimo importante. E lá está, é o social estar desde o início e eu acho que ainda não lhe é dado o devido mérito. As pessoas vão aplicando, mas muitas das vezes nem sabem que vão aplicando porque já se fazia antes, porque quem foi antes de mim fazia assim e funciona muito nesse sentido e acho que devemos tentar crescer y normalizar. Yo les aconsejaría con todo el cariño y con todo mi respeto que observen dos deportes que llevan un protocolo muy bien llevado casi siempre. El protocolo de la Fórmula 1, que es un protocolo muy propio de ellos, se saltan algunas normas de educación, pero sin embargo es un protocolo estudiado al milímetro y muy bien llevado, y el protocolo del tenis, que crea su propio protocolo. Sin embargo, los peores protocolos que existen son el del fútbol, porque no tienen protocolo real, el protocolo del básquet. Sin embargo, los deportes menos conocidos, como la náutica, la vela, no lo tienen totalmente definido, pero suelen ser, con todo mi respeto, sin ser peyorativo al de fútbol ni al baloncesto, suelen tener protocolos mucho más elegantes. Quizá porque la gente no está tan endiosada en creerse que son más importantes que nadie, pero el protocolo de la Fórmula 1 y el protocolo, por ejemplo, del tenis y también el protocolo de los deportes de invierno es casi inmaculado. Y cuidado, las Olimpiadas de verano e invierno, yo les dejo esta pregunta. Las más famosas son las de verano, ¿cierto? No lo oigo. Sí. No, oigo uno nada más, ¿sí o no? No. Sí. Sin embargo, el protocolo más elegante de las dos es el de invierno. Y es el más serio. Primero porque tienen un espacio muy complicado, quizá es por la deformación de que yo he sido seleccionador nacional de esquí de invierno universitario durante muchos años y he organizado montones de campeonatos de España de esquí, pero sí les puedo decir que el protocolo de deportes de invierno en una olimpiada es mucho más llamativo si lo vemos, además se hace por la noche,
por lo cual es mucho más espectacular, pero no mueve tantas masas porque practica mucho menos gente el deporte de invierno. Eu queria colocar aqui já agora, aproveito que já está aqui há algum tempo, e é uma das maravilhas da internet e das redes sociais. Portanto, nós temos neste momento a Marina Trenchitela, de Madrid, de Espanha, coloca uma questão para os dois relatores. Pergunta o seguinte: seria uma utopia acreditar em um protocolo universal para acabar com as barreiras entre países e modalidades e assim fazer cumprir mais facilmente os protocolos? Sí, totalmente de acuerdo con esta espectadora o oyente nuestra del foro. O sea, el protocolo es para unir, no para hacer barreras. Es una comunicación para, igual que la música es universal, damas y caballeros, y la música podemos oír a cualquier cantante en cualquier parte del mundo y eso nos une. Cuando alguien oye a Shakira, oye a Bruce Springsteen, el protocolo sería una forma de comunicar de que estamos con Portugal, con chinos, con franceses o con los de Mongolia y nos une unas normas, por lo cual nos podríamos entender mucho mejor. El problema es que el ser humano es muy complicado y los intereses políticos y los intereses de las instituciones pueden siempre sobre lo más importante, que es el ser humano. Mientras no luchemos contra eso, el protocolo va a ser cotas, o no sé cómo se diría en portugués, caseríos o palacios independientes de cada institución deportiva donde no les gusta que nadie les toque lo que hacen dentro. Pero estoy totalmente de acuerdo con ella y además tiene toda la razón. Sería una herramienta para unir los pueblos de una manera impresionante y encima con el deporte. El deporte es una forma... Yo hay dos conceptos que tengo, si me lo permiten, que creo que son importantes. Aquellas actividades que se hacen lúdicamente y por divertimento y por pasarlo bien son dos. El deporte, digamos la música dentro del deporte como actividad, y el turismo. Son las dos únicas cosas que no crean problemas, salvo cuando hay mamarrachos que se pegan en un estadio. Pero mientras se hacen porque a alguien le apetece hacer deporte o ir de viaje, la gente siempre sonríe. En las demás actividades la gente no sonríe casi nunca. Por lo cual, si mimamos esas dos actividades, quizá nos saquen de muchos atolladeros sociales que hay hoy en día. Eu acho que é possível fazer-se isto e, de certa forma, acho que o Comitê Olímpico Internacional devia fazer algo nesse sentido, tentar uniformizar. Mas uma das coisas que eu acho muito importante no protocolo é o respeito pela diferença. Eu não posso tratar da mesma maneira um jogo de futebol e um campeonato de vela da mesma maneira que não posso fazer da mesma forma em Portugal do que posso fazer na China. Acho que o respeitar cada uma das culturas é extremamente importante. Deve haver regras básicas, mas também deve haver sempre um espaço para que se possa respeitar as culturas de cada um. Não acho que deve ser algo totalmente imposto, mas deixando esse espaço. Normalizar o que é possível normalizar, e há muita coisa que é possível normalizar, mas deixando sempre esse espaço para a multiculturalidade. Cuidado, el Comité Olímpico puede ser moderador. Sí, sí. Los que tendrían que hacerlo son las federaciones internacionales, que son las que tienen la sartén o el mango para mandar en su deporte a nivel mundial. El Comité Olímpico es un ente totalmente aparte que puede poner unas reglas genéricas o hacer de moderador o de catalizador de esas sugerencias, pero los responsables son la FIBA, la FIFA, la FITA, etcétera, que son los que tienen el verdadero poder para poder decir cómo tienen que ser los protocolos. Temos espaço para mais uma ou duas perguntas. Sim. Boa noite. Eu observo às vezes os grandes Jogos Olímpicos. Desculpa, é melhor colocar-se de pé, senão... Eu, às vezes, durante os Jogos Olímpicos, vejo, não sei se será correto dizer isto, mas um desrespeito ao tal protocolo criado por alguns atletas de elite. Nomeadamente aqueles que se recusam a ir para a aldeia olímpica e preferem ficar em hotéis pagos. Eu gostava de saber como é que o chefe protocolar resolve essa questão e se ele ficar fora da aldeia olímpica tem outro protocolo alternativo para os fazer deslocar para as provas. Bueno, buena pregunta. Hoy estáis inspirados, ¿eh? Hoy puedo decir que estáis inspirados más que mis alumnos esta mañana en la universidad. Por lo cual me congratulo. Cuando me ponen en lucha para contestar es cuando me siento satisfecho. El protocolo en una villa olímpica, dentro y fuera, tiene que ser siempre el mismo.
Yo no me puedo vestir con una toga por la mañana cuando estoy en la universidad, y cuando salgo fuera de la universidad en un acto en el cual son 21 días voy a tener otro protocolo, porque a lo mejor si voy fuera de la Villa Olímpica y bebo, estoy borracho, y si estoy borracho, ¿qué ocurre? Entonces estoy tirando el protocolo de la imagen que tiene que dar el deportista. Por lo cual, durante el tiempo, el times que dura la Olimpiada, tanto fuera como dentro, tenemos que ser inmaculados en el protocolo del comportamiento. Otra cosa es que hay una vida privada de cada atleta, y cuando sale fuera puede tener cierto tipo de comportamiento, hablando, comportándose, pero siempre dejando muy claro que todo el mundo sabe que representa a su país. Por lo cual, el más mínimo desliz fuera de los edificios o de la Villa Olímpica y que alguien te vea, ya has tirado por los suelos, lo que han hecho a veces muchos deportistas, que cuando salen dicen, ¡ay!, ya no tiene nada que ver conmigo. Ocurre con muchos deportistas también a veces de élite. Cuando están dentro del club tienen una normativa de comportamiento, y cuando salen de la concentración en el fin de semana que están compitiendo, vale todo. No, mientras dura la competición hay que respetarlo siempre dentro de una flexibilidad que debería ser lo lógico. Siempre hay que entender las particularidades de cada persona. ¿Ya está contemplado tu atleta? No, no. Contemplado, vuelvo a decir, y con todo el cariño, en protocolo deportivo, por desgracia, no hay nada contemplado, y todo dependerá de las excelentes profesionales que hay ahí sentados, que en algún momento, seguro que los que estamos aquí tenemos que aprender. Yo, por ejemplo, tengo una norma muy clara: debo de aprender de 50 más que de 50 de mí. Yo puedo enseñar un poquito, pero a mí me pueden enseñar 50, por lo cual, depende de las ganas que pongáis y empecéis a comunicar a la gente de que están mal puestas las flores, que está mal puesta la bandera, que ese niño no lleva bien el calzado, no lleva bien la indumentaria. Dependerá de esos pormenores de que lleguemos a un protocolo precioso y que además nos sintamos orgullosos de lo que organizamos. Eu acho que é uma questão de comunicação. O chefe de protocolo tem de tentar encontrar uma maneira de levar o atleta a ensinar o que é que deve fazer e chegarem a um encontro. Por exemplo, a mim fez muita confusão nos Jogos Olímpicos o facto de a entrada, os atletas irem todos a festejar, enquanto lá está, a entrada tem que ser respeitosa, enquanto no final dos Jogos Olímpicos já se pode ir mais liberto, já se pode ir mais animado. Na entrada deve ser muito correta, e infelizmente nestes Jogos Olímpicos, e foi no qual eu notei mais, isso não se viu. Os atletas iam com os telemóveis, iam com tudo, e andavam a saltar, iam às bancadas e passavam à frente uns dos outros. Muitas das vezes alguns estavam à frente da própria bandeira, que deveria ir sempre à frente. Mas acho que isso tem que ser trabalhado. Da mesma maneira que eles têm tempo com o treinador para saber o que é que vão fazer na competição, têm que ter tempo com o chefe de protocolo para eles explicar o que é que deve fazer, como se deve comportar, e sempre nesse sentido. Acho que é tudo uma questão de comunicação. Contésteme una pregunta, sentada vez. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, por favor, organizan algún tipo de evento deportivo? Levantar la mano, por favor. Bien. ¿Me permitís un consejo? ¿Me permitís que os diga un consejo? Que os dé una idea para que la pongáis en práctica. Cualquier evento que organicéis, algo muy difícil. Si son con categorías de niños o de jóvenes, primero hay que educar a los padres. Complicado. Siempre vamos a ver cómo se comporta un niño o un deportista y su protocolo social y su protocolo en el terreno de juego, y podremos extrapolarlo al espejo del padre y la madre. Por lo cual, mientras los educadores de ciencias del deporte o de educación no educamos con un protocolo a esos jóvenes y a esos padres, no podremos llevarlo a la máxima excelencia y a la máxima perfección. Y eso sí que es difícil, porque a veces el niño no tiene culpa de lo que hacen sus padres. Muy complicado, pero es fácil. Todo tiene solución. Yo decía hace muchos años en una conferencia que todo es evitable menos la muerte, y la muerte ya se retrasa. Por lo cual, lo importante es llegar el último a la muerte. Igual que en las competiciones lo importante es llegar el primero, en la muerte lo importante es llegar el último. Por lo cual, empecemos con los papás y con los niños, hasta que al final los deportistas de élite ya hayan sido niños antes y digan: si esto es normal, no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. No sé si me habéis entendido. Pues gracias. Alguém tem mais alguma questão? Colocar? Sentar aqui e fazer
nacional, sempre isto colocar uma questão a bocado. Se tivesse essa oportunidade. Claro que sim. Eu queria voltar a uma questão que é muito básica, portanto, deve ser das coisas mais simples relativamente ao protocolo, na qual muita gente não se entende. A questão ligada às bandeiras. E já agora a Luísa rolou-me a pergunta para eu queria perguntar se aquelas bandeiras estavam bem colocadas. Isto é por propósito do quê? Porque há muitos entendimentos quando há a colocação da bandeira. Eu fui ao Congresso da Gestão do Desporto e assisti à coleção da Sandra de Coimbra e vinha com a ideia que sabia tudo já sobre bandeiras. Entretanto, na organização de um evento, eu estava a colocar as bandeiras e, entretanto, surgiu mais um expert na matéria que me disse que estava tudo errado. E ele já faz aquilo há muitos anos. E eu acreditei muito sinceramente que ele estava correto, que a Sandra estava mal, que tinha ensinado mal. A questão é esta: será que a norma portuguesa de colocação de bandeiras é tão difícil assim? No. Vamos a ver. Las banderas... De interpretar o de perceber como é que elas são colocadas. No, yo voy a poner un ejemplo, si me lo permites, que me ocurrió hace muchos años, bueno, hace muchos no, porque tampoco tengo tantos, con perdón. Yo llegué a un ayuntamiento donde, por deformación profesional, mi trabajo era director general de deportes y no jefe de protocolo, pero como es mi otra profesión, yo llegué y vi las banderas en el ayuntamiento, en el municipio. Y ingenuidad la mía, que le digo al jefe de protocolo, jefe de gabinete, le dije con mucha humildad: están mal colocadas las banderas. No digo la expresión que me dijo, y dijo: lo hago porque me da la gana. El problema es que las banderas tienen una forma de colocarse y no hay otra forma. Otra cosa es que cada uno hace lo que le da la gana. Pero la bandera prioritaria es la de la nación siempre, se ponga como se ponga quien quiera. La siguiente bandera es en el país donde estemos, llámese Estado, llámese comunidad autónoma o llámese región, o departamento como en Francia, o condado como en Gran Bretaña. Y después está la del municipio. Cuidado, si el evento deportivo lo organiza un ayuntamiento, tiene que poner la de la nación y la de la región. Si el evento lo organiza una región o una comunidad autónoma con España, no hay que poner la del ayuntamiento, hay que poner la de la nación y la de la comunidad. Por lo cual, la de menor valía siempre es la que no hay que poner cuando el que organiza es la de superior categoría. Si el que organiza es el de más abajo, sí hay que poner siempre las que están por arriba. Pero cuidado, aquí atrás mi reverencia sería la bandera portuguesa, pero ahí no tiene que estar la bandera de la Comunidad Europea. Y segundo, la bandera de Portugal y la del Ayuntamiento o Municipio de Peñafiel tendrían que estar cambiadas, porque la relación es la bandera de Portugal, porque sois todos portugueses, ¿verdad? Sí. Pero todos no sois de Peñafiel. Entonces, ¿qué es lo que tiene prevalencia? De donde somos todos, por decirlo de una manera un poco más parca y más vulgar. Entonces, el problema que tenemos con las banderas es que nadie quiere entrar en razones a la hora de coger la normativa internacional y la normativa real, sino que a la gente le gusta hacerlo o por ignorancia, o otros porque no nadie les ha educado, nadie les ha informado, o otros porque dicen: quiero hacerlo y lo hago. Temos mais uma pergunta, sim, por favor. É só uma dúvida que Penso que é melhor aguardar para o seu ponto bem. é só uma dúvida que precisa de ver com as bandeiras. Se não estou a dizer, a lei portuguesa define que quando tem três mastros, em que seja no IPA, a portuguesa tem que ficar sempre no centro. Sí, siempre. Vamos a ver. La colocación de las banderas, cuando son tres, la importante es en el medio siempre y después van de derecha a izquierda alternativamente, menos cuando son pares, 4 mástiles, que de las dos del centro, la de la derecha es la importante y la de la izquierda es la segunda importante. Y las otras siguen siendo alternativas. O professor estava a dizer que elas tinham que estar ao contrário, mas neste caso seriam apenas duas, porque era o facto de não estar a Si me europeia. permitís, esta bandera está bien ubicada, esta tendría que estar aquí y esta no tendría que estar aquí, tendría que estar aquí en tal caso. Otra cosa es que si la pollata de los mástiles no están separadas, esta aquí, esta a ese lado que sería el 2 y esta aquí por quedar bien. Esa sería la verdadera forma de colocar la bandera. A minha outra questão tem a ver também com saber se é que existe uma diferença entre ser interno e ser externo na colocação das bandeiras, pelo menos pelo que eu já li em tempos. E a ideia que eu tenho é que, quando se dirigir para a parte exterior, para a saída, ficaria do lado
No le he Sí. oído. Não No te he oído compreendi. bien. O decreto-lei que falou há pouco, de 1987, diz que a colocação das bandeiras deve-se fazer a bandeira portuguesa do lado direito, a numeração a seguir. Esta é a interpretação que eu tenho e pelo que eu me lembro do decreto-lei. Não. No, Não? no. La bandera. Existe apenas no exterior. E sempre la vemos desde atrás. Colocar no exterior. Se elas estiverem colocadas no exterior, tem que começar a portuguesa vai da direita, depois vai sempre continuando, enquanto cá dentro. Y siempre tenemos no que existe ver, qualquer el gran mudança. error de las personas que tenemos todos es que vemos las banderas según las estamos viendo y las ubicaciones de la colocación de banderas y de mesas es como si lo estuviéramos viendo desde atrás nosotros. Es la derecha del que está mirando hacia allá, no la derecha del que está mirando hacia nosotros. Por eso hay gente que las extrapola y las cambia. ¿Eh? Pero siempre la principal va en el medio si son impares o va a la derecha si son pares en el centro. Penso que já estamos no nosso tempo. De qualquer das formas, antes de encerrar esta terceira conferência, queria aproveitar para agradecer a presença do Dr. Jorge Fernandes, da doutora Sandra Fernandes. Tivemos aqui presentes em Penafiel, em Portugal, um dos melhores e um jovem potencial na área de protocolo, o outro, um dos especialistas, um dos mais conceituados especialistas na área de protocolo a nível mundial, querendo dizer isso. Queria também começar por agradecer às pessoas aqui presentes, sem vocês era tudo impossível fazer esta conferência, e agradecer às pessoas que estão online. Portanto, para vocês terem conhecimento, nós tivemos às 9h30, estavam 97 pessoas já a ver esta conferência, pessoas do Panamá, França, Colômbia, Suíça, Espanha, Brasil, Portugal. Tínhamos 34 cidades, entre elas Porto, Recife, Rio de Janeiro, Madrid, Maceió, Lisboa, Buga, do Panamá, Basel, da Suíça. Eu acho que este aporte que nos dá é realmente bastante rico e termino por dizer que gostava que todos estejam presentes na próxima conferência, que será no dia 22, portanto, no dia 22 de março. É a quarta e última conferência. Vamos ter connosco o Dr. Marcos Castro, que é nada mais nada menos que o diretor de marketing da Federação Portuguesa de Hóquei e também está ligado à Federação Internacional de Hóquei. É uma pessoa jovem, e se vocês repararem, quase todos eles são jovens, mas que têm um potencial muito grande. E nas áreas das redes sociais e da comunicação online, é de facto um dos especialistas a nível nacional. Yo, con el permiso de la organización y saltándome el protocolo con todos los respetos, me gustaría daros las gracias con todo mi cariño, porque hacía mucho tiempo que no me encontraba tan a gusto y tan feliz, y creo que para mí ha sido un honor estar con esta mesa junto a mí, en la cual he tenido que aprender mucho en muchas cosas y sobre todo de tener una gente tan excepcional enfrente de mí. Muchas gracias. Queríamos também agora entregar umas ofrendas do município e da Penafiel Ativa. É da praxe, desta vez não veio ser, mas...